Fala aí, galerinha, tudo bem com vocês? Daqui quem tá falando é o Mike e esse é meu canal. Eu tava aqui refletindo, né, aqui na minha casa, e eu tava lembrando da época que eu servi o exército, e eu tava pensando, caramba, eu servi o exército? E eu decidi fazer um vídeo sobre isso, sobre a questão do exército, que eu consegui servir o exército brasileiro, né? Que pra muitos não é bom, pra muitos é ridículo, mas pra outros é um sonho realizado, como pra mim foi realizado um sonho. E eu vou contar pra vocês. E é o seguinte, eu tenho um pai que é ex-militar também. Meu pai, ele serviu no exército também. Meu pai, ele serviu em Pernambuco, quartel de Caatinga. Ou seja, ele vivia contando história pra gente, tanto pra mim e pro meu irmão, né? E a gente vivia ouvindo as histórias de quartel dele, história de, né, de milico, de bisonho, de tudo que tinha direito no quartel, a gente ouvia dele, né? E aí, ele contava as histórias desde quando a gente era muito novo mesmo. E ele, às vezes ele repetia, tipo, sei lá, 15 vezes a mesma história. E eu ficava impressionado, tá ligado? Eu queria ouvir toda hora a história do quartel, porque eu achava muito louco aquilo ali, sabe? E eu ficava olhando os filmes, assim, de guerra, e eu falava, rapaz, agora o cara serviu o exército, deve ser muita moral, né? Falei, eu quero servir também. Só que tem um problema, né? Eu tenho 1,5 m de altura, como é que vai entrar no exército? Tipo assim, o mínimo para você entrar no exército é 1,60 m para os homens e 1,55 m para as mulheres. Aí vai vendo, né? Eu tenho 1,55 m. Não, eu não tenho 1,55 m, eu tenho 1,54 m, eu acho. É por aí. Aí esse era o problema. Foi chegando 17 anos, 18 anos, que era ali na época que você tinha que se alistar, né? E aí eu já tava preocupado, porque a altura não vinha, né? Mas o desejo tinha um monte. Aí beleza. Meu irmão, ele é só um ano mais velho que eu. Então ele se alistou primeiro, só que ele se alistou num município aqui que dispensava na hora. Os caras não queriam nem conversa, os caras já dispensavam na hora. Por exemplo, eu moro aqui em Itaquaquecetuba. Eu fui me alistar lá em São Paulo, lá em Santana eu fui me alistar, só pra você ter uma noção. Mudei meu endereço, eu peguei o endereço da minha tia, né, e me alistei pro lado de lá. Mano, eu queria muito servir o exército. Não, tipo assim, eu queria muito mesmo servir o exército, né? Não é brincadeira, tipo, pá, né, tá... For dispensado, tudo bem. Não, eu não sei, mano. Provavelmente se eu fosse dispensado, eu entraria na depressão, talvez. E eu ficava enchendo a paciência de Deus, mano. Eu orava quase todo dia, mano. Durante o meu alistamento, eu orava quase todo dia. Sabe, eu ficava pedindo pra Deus, Senhor, me coloca lá dentro, pai. Eu sei que é difícil por conta da minha altura, tenho um problema de respiração. Todo errado, todo cagado, mas, Senhor, me coloca lá dentro, Senhor. Né? Senhor, pela honra do teu nome, eu ficava desse jeito, né? Eu falava bem assim com Deus, Senhor, faz como Davi, me coloca no meio dos gigantes, sabe? Mano, as orações eram desse jeito, oração de desespero e pra também, né, tentar fazer com que a minha oração chegasse até os céus, né? Aí, beleza, né? Só que, tipo assim, eu orava, sabe aquela oração que, tipo assim, é uma oração de algo que você quer muito, então você fica muito alegre e feliz, porque você sabe que Deus pode realizar, mas também você sabe que as suas condições não favorecem você. Então, no meu caso, era isso. Eu orava, tipo, Deus pode fazer, mas eu olhava pra minha altura e falava, não vai dar certo. Eu vou ser dispensado. E essa foi, tipo assim, quase um ano orando. Mas eu não fiz um propósito, tipo, vou orar um ano. Não, eu não fiz isso. Eu simplesmente orava porque eu queria muito passar. Aí eu fui me alistando, mano, foi vários processos, muito processo. Fui passando por vários processos. Durante o alistamento, teve uma vez que eu cheguei cedinho lá pra receber um carimbo no RA, que é um papel que a gente recebe. Aí o cara falou, você mora na onde? Aí eu falei que eu morava no Vila Maria, que era o endereço que eu peguei da minha tia. Aí ele falou assim, não, tem junta militar lá, você não pode se alistar aqui não, você vai se alistar lá. E mandou eu ir embora, eu venho mó ignorante. Aí eu falei, mano, eu fiquei assim pensando, sabe, tipo, perdida assim. Eu falei, mano, não é possível que esse cara vai me dispensar agora, depois de 3 fases que eu passei. Não, eu não vou embora, mano. Vou ficar aqui, quietinho. E eu fiquei lá na porta, olhando pra cara dele. Acredita? Fiquei olhando pra cara dele assim na porta. Aí ele carimbando um monte de RA lá dos moleques lá. Aí ele tava aqui, ó. Aí ele olhou pra mim assim e falou, ô, moleque, vem aqui. Aí ele pegou, carimbou e mandou embora. Aí eu estourei, né? Que aí eu já tinha que estar na próxima fase já. Aí teve uma fase que foi dentro do quartel, que foi acho que no médico, se eu não me engano. Aí o médico tava assim anotando, era até um tenente, ele anotando assim. Ele olhou pra mim e falou, você tem quanto de altura? Aí eu falei, 1,57. Já metendo louco já, né, filho? Eu falei, por causa de 3 centímetros, o mínimo é 1,60. 1,57 por causa de 3 centímetros, os caras não vão me reprovar, né? Aí ele olhou assim e falou, você tem 1,57, eu vi um cara de 1,60 que é maior que você. Aí eu já engoli seco já, né, filho? Já fiquei em choque. Aí ele fez tipo assim, ó. Aí ele botou o hábito e falou, some daqui. Aí eu fui lá, eu falei, nossa, estourei, né? Pra próxima fase. E eu tava lá na fila, aguardando os caras chamar o nome. Mano, é um monte de entrevista que você faz, velho. Quando você tá quase pra passar assim, você faz um monte de entrevista.
Aí eu tava lá, assim, ó, padrão, esperando minha vez. Eu falei, mano, eu já me sinto militar, eu tô com o espírito do militarismo aqui. Beleza, eu lá na fila assim, ó, padrão, os moleques conversando, ó, lenga-lenga, danado lá na fila. E eu só aqui, ó, padrão, sem mochila nas costas, a bolsa na mão, tá ligado? Aí, foi lá, chegou um cara que era soldado lá. Aí ele chegou do meu lado assim e falou, ô guerreiro, você quer servir? Aí eu falei, senhor, eu quero muito. Aí ele falou assim, vou tentar colocar você aqui dentro. E sumiu no meio do mapa, eu nunca mais vi esse cara, tá ligado? Aí ele foi e sumiu, né? Aí beleza, eu fui passando as fases, fui passando as fases. Aí ele começou, primeiro pelotão, aí começou de A, aí foi chegando no L, M, que era o meu nome, né, de Maicon. Falei, mano, será que ele vai falar meu nome? Chegou no M, N, O, P e não chamou meu nome. Eu falei, nossa, já era, fui dispensado. Aí daqui a pouco ele falou, segundo pelotão. Eu falei, oxe, tem mais? Aí ele começou a falar. Aí depois passou L, M, N, falou e não falou meu nome. Eu falei, caramba, mano, não é possível, velho. Caramba, tá bom, né? Entregar currículo no atacadão, né? Eu juro pra você que eu pensei isso na hora. Falei, mano, tem que entregar currículo no atacadão e é isso, mano. Ser repositor, tá ligado, né, mano? É isso, é o sonho, né? Aí daqui a pouco ele me manda terceiro pelotão Águia. Aí começou. Abre. Eu me lembro até o primeiro nome. Aí começou a chamar. Daqui a pouco, Lucas Sampaio, Michael Wesley dos Santos Góes. Eu falei, quê? Aí quando ele chamou meu nome, eu dei logo um gritão. Pronto. Ele falou, excelente, conscrito, excelente. Aí já fui lá pra trás. Quando eu fui lá pra trás, o maluquinho que tinha chegado em mim na fila, ele falou, falei que eu ia passar você. Eu falei, ô, mano, valeu, valeu. E fui pra fila lá, tá ligado? Mano, e consegui entrar, tá ligado? E eu fiquei mó feliz. Tipo, foi uma sensação muito, tipo, muito alegre mesmo. Eu acho que minha vida toda, eu nunca senti aquela sensação como eu senti quando eu passei pra servir o exército, cara. Porque era algo que eu queria muito. Ao mesmo tempo que eu cria que Deus podia fazer isso, era ao mesmo tempo que eu via a minha situação, via as minhas limitações e eu falava, mano, não vai dar certo. Ao mesmo tempo eu tinha duas visões. A visão da fé, aquela que você não vê, mas você espera, tá ligado? Você só crê e espera. Que na Bíblia fala, né, que a fé é a certeza daquilo que não se vê, mas que se espera. Aí beleza, eu tinha essa fé e eu também tinha a fé racional de olhar pra mim e falar, mano, não vai, tá ligado? Não vai passar porque você é pequeno, você tem problema de respiração, tá ligado? Você mora longe, nem aqui você mora, então não vai dar certo, tá ligado? Só que, tipo assim, eu ficava perturbando o juízo de Deus, mano, orando todo santo dia quase. E, tipo, às vezes eu chegava a chorar, assim, de, tipo, caramba, nossa, eu vou perder o meu sonho, tá ligado? De servir o exército, de ser militar pelo menos uma vez na vida, tá ligado? Imagina passar por essa terra e falar, mano, eu servi o exército brasileiro, fiz parte de um exército lá na terra, tá ligado? Eu servi a nação, eu servi uma nação como um soldado, tá ligado? Mesmo que, tipo assim, vai, vamos lá. A galera descredibiliza muito, né, o exército e tal. Mas, mano, pra mim era sonho, eu não queria nem saber, mano, se eu ia fazer faxina, se eu ia limpar, pintar guia, mano, eu era soldado, não tava nem aí, tá ligado? O importante era estar ali no meio, tá ligado? E, tipo, eu consegui servir, pra mim foi a maior alegria do mundo, tá ligado? Porque, tipo, eu pedi muito pra Deus. Então, foi uma alegria de quase, sabe, ficar sem ar, assim, de tipo, caramba, mano, tipo, Deus me atendeu, tá ligado? E eu nem me lembro se eu agradeci a Deus na hora, tá ligado? Eu tava tão eufórico assim, tão perdido que eu falei, mano, eu consegui servir e tal, fiquei mó felizão, tá ligado? Essa é uma prova, igual esse vídeo inclusive eu só comecei porque eu tava refletindo aqui, eu falei, caramba, eu servi o exército, e tem vezes que eu me pego pensando nisso, tipo, caramba, eu consegui servir o exército, Deus me colocou no meio dos caras, mano, tá ligado? Não era pra eu estar lá, entendeu? Então, tipo, eu fico lembrando também dos versículos que tem na Bíblia também, por exemplo, aqui eu até abri a Bíblia aqui, ó. Salmos 37:4. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. É verdade, cara. É verdade, não adianta. Isso aqui é a pura verdade. A gente que espera no Senhor, eu vou falar pra você, eu não era nem crente, tá ligado? Eu não era nem crente, mas sei lá, mano, Deus vê o coração, tá ligado? E Deus atende de uma forma diferente, então ali ele ter me atendido naquela situação, naquele desejo, onde meu coração queria muito aquilo ali, que era o Exército Brasileiro, servir pelo menos um ano, e ele conceder esse desejo pra mim, foi muito louco, tá ligado? E eu fiquei tipo, caramba, como assim, mano? Aí você vai
parando pra raciocinar depois de um tempo, quando você vai ficando mais velho, mais maduro na fé, você vai compreendendo quem é Deus, aí você fala, como que pode um Deus tão grande que governa todas as coisas, ele é eterno, desde a eternidade ele já existe, criou todas as coisas, fez o inexistente existir. Como que um Deus tão grande deu atenção a mim que sou tão pequeno, tá ligado? Aí você fica maravilhado com esse Deus, porque é um amor imerecido, é uma graça imerecedora, e ele mesmo assim começa a atender os filhos dele, tá ligado? Na questão de sonhos que a gente tem no coração, então é muito louco. E eu vou falar pra você que o exército foi tipo um divisor de águas em questão de fé, em questão de até onde Deus pode me levar, tá ligado? Eu sempre penso isso, tipo, não, se Deus me colocou no quartel, se Deus me colocou no exército, Deus pode me levar mais longe, tá ligado? Então, tipo, pra mim, pelo menos é essa situação, né? Por conta das minhas limitações. Mas para outros pode ser outra coisa. Talvez Deus tenha realizado coisas na sua vida que você acha muito grande, que a partir daquilo ali você fala, mano, se Deus fez isso aqui, Deus pode fazer mais. E na Bíblia fala que Deus, né, ele como é que é? Fala, faz infinitamente mais do que pensamos, alguma coisa assim. Então, é sobre isso, cara. É sobre crer no Senhor, descansar nele, se deleitar nele e realizar o desejo do nosso coração. Mas não quer dizer que ele vai realizar todos os desejos do seu coração, porque seu coração é corrupto, né? Então, tipo assim, tem sonho que o Senhor vai atender, cara. Sei lá, uma casa própria, família, casamento, restauração de casamento. Não sei, cara, qualquer coisa. O Senhor, ele vai te atender de alguma forma, tá ligado? Basta ter fé, confiar no Criador e é isso, tá ligado? Eu acho que o resto ele faz tudo, tá ligado? Mas Deus é muito bom. Então eu queria fazer esse vídeo mais por isso, pra dizer que o Senhor é bom. Que o Senhor atende os desejos do coração do seu filho, os desejos conforme a vontade dele, lógico. Mas ele atende, tá ligado? E é isso. Não perca a fé, entendeu? Peça ao Senhor, mesmo que ao olhar pra você, você veja dificuldade, veja limitações, pare de olhar pra você, pare de olhar com os olhos carnais e olhe pro Senhor. Olhe para o Criador do universo e creia que Ele é capaz e para Ele é possível fazer todas as coisas. Aquilo que você acha que é impossível, para Ele é possível, entendeu? E é isso. Fico com essa palavra, fiquem com Deus. Deus abençoe vocês e é nóis, falou!